Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, apaixonados e apaixonadas por futebol feminino. Estamos aqui para o segundo confronto entre Brasil e Jamaica do futebol feminino. São os amistosos preparatórios para a seleção brasileira para as Olimpíadas de 2024 do nosso querido técnico Arthur Elias. Jogo emocionante, teste para cardíaco, clima muito bom, quanto fora, quanto dentro de campo. A mesma seleção que venceu a Jamaica por 4-0 é a mesma seleção que tropeçou contra a Jamaica no ano passado na Copa do Mundo Feminino. Então, para você ver o trabalho brilhante que o Arthur Elias vai fazendo diante da seleção brasileira. O Brasil, que chegou em final de competição no começo do ano na Liga das Américas de Futebol Feminino. O Brasil que ficou na terceira colocação na nossa querida Chibi Rivers Cup no ano de 2024. O Arthur Elias, que pegou um trabalho em cacos aí da ex-técnica Pia, que só fez lambança aqui no Brasil. Já o técnico Arthur Elias, multicampeão com o Corinthians no ano passado, venceu 4 títulos com o Timão. E o Corinthians, que realmente ficou redondinho na mão do técnico Lucas Piscinato depois da saída do técnico Arthur Elias. Esse treinador que merece onde que tá. Mas vamos lá, vamos trazer outras as informações e os bastidores. Aonde assistir o jogo ao vivo e com imagens. Mas nesse exato momento, eu quero saber qual a maior torcida na nossa live. Quem acredita na vitória da seleção brasileira, digita 1. Quem acredita na vitória da seleção jamaicana, digita 2. Manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. Mas vamos ao que interessa, vamos para a chamada do jogo. Presta muita atenção, pessoal, olhando dentro dos meus olhos. Você não vai ter custo algum para assistir esse jogo. O jogo tem transmissão ao vivo com imagens, narração de graça no canal Gold aqui no YouTube. É isso mesmo, presta muita atenção. É só você clicar o dedo no meu like, se inscrever no meu canal para todos os dias estar sabendo aonde assistir os jogos ao vivo e com imagens. Mas antes de tudo, é claro, você vai acompanhar o jogo pelo canal Gold aqui no YouTube, sem custo nenhum. Quem quiser estar acompanhando pelo Sport TV, também pode estar acompanhando o jogo que começa agora às 8 da noite, horário de Brasília, aqui na Arena Fonte Nova, casa do torcedor baiano. Você pode assistir no canal Gold sem custo nenhum, às 8 horas da noite no canal Gold, aqui no YouTube, é só digitar aí Brasil e Jamaica. Mas você que é apaixonado por futebol feminino, não pode deixar de estar inscrito no meu canal. Eu trago narrações ao vivo, imagens dos bastidores, todo o Campeonato Brasileiro eu trago aqui na DVS TV, então você já se inscreva no canal, deixa o like e quem puder se tornar um membro para fortalecer o futebol feminino e fortalecer o meu canal que traz conteúdo sobre futebol feminino, eu agradeço de coração. Mas vamos lá, vamos para as informações, inclusive os gols do último sábado, né? Brasil venceu por 4-0 com 2 gols da nossa querida Rainha Marta, ela que realmente arrebentou a boca do balão. E a seleção brasileira, com várias atletas que atuam no nosso futebol brasileiro. Por exemplo, a Brena do Palmeiras, ex-Santos, a Yaya do Corinthians, ex-Santos, a nossa querida Fê Palermo, ex-São Paulo, que atua no Palmeiras nessa temporada, a Cristiane, que já rodou por vários clubes do futebol mundial, tá jogando atualmente no Flamengo, também tá com a camisa da seleção brasileira, a nossa Rainha Marta, que atua no futebol norte-americano, jogando também esse jogo mais que abençoado com a seleção brasileira, e tem Tamires, tem Yasmin do Corinthians, tem Gabi Portilho, tem outras grandes jogadoras que atuam no futebol brasileiro, que estão com a camisa da seleção brasileira. E isso é uma falta muito grande que fazia quando a técnica Pia estava aqui. É claro, o Brasil necessita de algumas jogadoras que estão no sistema defensivo, que atuam fora do Brasil. Por exemplo, a Tarciane, que atuava no Corinthians, hoje atua no futebol norte-americano. Muitas jogadoras que atuam na Liga Americana e com certeza devem estar com a seleção brasileira. Mas o importante é o que Arthur Elias fez, não perdeu o fio da meada e trouxe essas jogadoras para atuarem com a camisa da seleção brasileira que atuam no futebol brasileiro. Isso vai fortalecer muito a nossa Liga Nacional, o nosso Brasileirão Feminino. Isso vai fortalecer o Campeonato Paulista, vai fortalecer os campeonatos regionais que a gente tem pelo futebol feminino. E realmente isso é importante demais para o crescimento da seleção brasileira. A gente vê uma evolução de trabalho brilhante do técnico
Arthur Elias. Ele que pegou a seleção brasileira em cacos. A técnica Pia, que ficou 4 temporadas aqui com a seleção brasileira e não saiu daqui falando um bom dia em português. Então ela realmente, literalmente, estava falando inglês para nossas jogadoras que falam português. E por esse motivo, com certeza, o Arthur Elias, que é um cara multicampeão, um cara que merece estar onde está a seleção brasileira, já que o Arthur Elias foi multicampeão com o Corinthians com várias temporadas. O Corinthians que vem com vários títulos do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Corinthians que no ano passado foi campeão da Libertadores, foi campeão paulista, o Corinthians foi campeão da Supercopa, foi campeão brasileiro. Então o Arthur Elias tá lá por méritos, pelos resultados que teve com o seu trabalho com a equipe do Corinthians. Vamos nesse momento pra gente trazer uma entrevista emocionante da Marta depois do jogo de sábado com os 2 gols que ela marcou na Arena Pernambuco. Marta, 2 gols em casa, qual é o sentimento? Sentimento de muita alegria, gratidão, né, por estar vivendo esse momento tão fantástico. O jogo acabou, mas a turma está aqui ainda, então eu realmente estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de jogar aqui no Recife, ter tido a oportunidade de ver os meus familiares aqui presentes e agraciada com 2 golaços, né? Eu acho que, acima de tudo, o mais importante foi o que a gente apresentou desde o começo, uma equipe muito conectada e sempre querendo mais e mais, e não importava quem fizesse o gol, a gente estava muito feliz, vibrando, e é isso aí, Brasil é isso. Então tá aí, entrevista emocionante da Marta, você que tá junto com a gente nesse momento, que é apaixonado e apaixonada por futebol feminino, se inscreve no meu canal, deixa o like, ative o sininho de notificações, porque todos os dias aqui eu estou aqui para defender o futebol feminino. E não é defender levantando bandeira não, é defender colocando a mão na massa, cobrando principalmente o horário dos jogos. A gente vê que no futebol feminino, no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Paulista, entre outros campeonatos, a CBF está colocando, principalmente a CBF no Campeonato Brasileiro, né? Tirando a Federação Paulista de Futebol do lado. A CBF, junto com a TV Globo, coloca vários jogos importantes do futebol feminino no meio de semana às 4 horas da tarde. Isso aí é uma piada com o futebol brasileiro. Isso aí é uma piada com o futebol feminino. Eu não entendo por que a CBF faz esse tipo de coisa, já que no meio de semana, 4 horas da tarde, é o horário de trabalhador estar correndo atrás do pão de cada dia. Todo brasileiro praticamente ama o futebol, mas o futebol ele tem que ser assistido nos horários nobres durante o dia. No horário noturno, às 8 horas da noite, 7 horas da noite, aos finais de semana, às 4 horas da tarde, às 11 horas da manhã nos domingos. Agora, colocar os jogos do futebol feminino do Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde no meio de semana, você que está me acompanhando, você que assiste o Campeonato Brasileiro, sabe o que eu estou falando. Você que realmente gosta do futebol feminino, sabe o que eu estou falando nesse momento aqui, que coloca vários jogos importantes da CBF às 4 da tarde no meio de semana. Isso é uma palhaçada com o futebol feminino. Então vamos lutar para o futebol feminino para realmente ter mais investimento, ter realmente competência em quem está gerindo o futebol feminino e a gente trazer as coisas da maneira correta, não fazer como muito hipócrita aí, ficar levantando bandeira porque é bom financeiramente para o bolso próprio, do que realmente correr atrás das coisas que realmente importa para o futebol feminino, que é investimento, que é estrutura e que é também o modelo de gestão do futebol brasileiro feminino. Então vamos lá trazer outras informações, os bastidores da seleção brasileira fazendo um trabalho espetacular e com certeza eu confio em todo o elenco da seleção brasileira. Você que está junto com a gente, com a expectativa deste jogo, não se esqueça, o jogo com transmissão do Sport TV, mas principalmente jogo com transmissão do canal Gold aqui no YouTube. Então é muito fácil, você entra pelo próprio YouTube aqui nesta terça-feira mais que abençoada, dia 4 de junho de 2024, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, aqui na Fonte Nova, Brasil e Jamaica, o segundo jogo de amistosos aí contra a Jamaica. Inclusive, pensar nesse momento um pouco o que acontece que tanta CBF marca amistosos aí com a Jamaica, hein? Queria entender o que acontece que todo ano tem amistoso com a Jamaica. É uma pulga que fica atrás da minha orelha. O que acontece? O Brasil poderia estar marcando amistosos contra os Estados Unidos, contra a seleção canadense, com outras seleções importantes, e o Brasil marcando amistosos aí por 2 vezes ainda. Se fosse uma vez, olha lá, mas 2 jogos contra a Jamaica, eu fico sem entender nada o modelo de negócio da CBF marcando esses jogos com a Jamaica. Mas com certeza, deve ter um motivo muito forte por trás disso aí. Pena que a Marta, com a experiência que tem, pena que a Marta, com o know-how que tem, com o merecimento que tem, não fala sobre esse tipo de assunto.
Mas já falando um pouquinho da Marta, ela que é uma jogadora espetacular, é a nossa rainha do futebol feminino, é a Pelé do futebol feminino. Vamos trazer o que a Marta falou na entrevista. Lembrando que o Brasil vai sediar em 2027 a Copa do Mundo aqui no Brasil. Vamos ver o que a Marta falou pra gente. Dei minha declaração com relação à seleção no começo desse ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí, e se eu não estiver em campo, como eu falei que não é o meu objetivo, eu vou estar aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Porque eu sempre sonhei jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil. E estava mais do que na hora do futebol brasileiro feminino ter esse reconhecimento. Do futebol feminino da América do Sul ter esse reconhecimento. E essa Copa, sem dúvida, será assim um marco histórico. A gente estando em campo ou não, quem sabe eu dou uma pisadinha no campo antes do jogo, sabe? Mas é algo que eu quero viver intensamente. E quando saiu o anúncio, eu não pensei em outra coisa, não estar aqui no Brasil junto com as meninas, junto com todos vocês, vivendo esse momento que será histórico. Já é histórico, né? Como eu falei, a gente estava merecendo isso. E que bom que a gente recebeu esse reconhecimento por parte da FIFA e por parte de todas as federações que participaram, que nos deram essa oportunidade de fazer uma grande festa, um grande evento, que eu tenho certeza que será, porque o povo brasileiro é isso. Sabe receber, sabe demonstrar carinho, sabe se emocionar e sabe curtir o futebol, que é a nossa maior paixão. Então tá aí, então vocês acompanharam a entrevista emocionante da nossa rainha Marta do futebol feminino. Ela falando sobre a expectativa dessa Copa do Mundo de 2027 aqui no nosso Brasil. E uma coisa importante, a gente não vai construir novos estádios, ao que tudo indica. A gente vai usar os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo de 2014. Isso é um motivo muito bom. É um custo absurdo construir um estádio hoje sem necessidade nenhuma, porque os principais pontos do Brasil hoje têm arenas aí de multiuso aí para todo o Brasil, com certeza dá pra gente fazer uma Copa do Mundo espetacular. Então é só acertar alguns detalhes com nossas arenas aqui no nosso Brasil para estar preparando aí a Copa do Mundo de 2027. Com certeza, como a Marta disse, essa Copa do Mundo de 2027 vai ser essencial para a seleção brasileira e também para o futebol brasileiro. Sem contar na base, na estrutura, nos times de futebol feminino que vão viver realmente um ano especial em 2027. E a gente vê um crescimento muito grande também dos clubes no futebol feminino a cada ano que passa. O que realmente falta é fazer, como eu falei, fazer o que alguns clubes já estão fazendo no futebol feminino, principalmente Corinthians e Palmeiras. Hoje, para mim, são os dois principais modelos de time feminino no Brasil. A Leila, com o Palmeiras, coloca os jogos no Allianz Parque. A equipe do Corinthians, a diretoria do Corinthians, coloca os jogos do futebol feminino do Corinthians na Neoquímica Arena. Inclusive, esses dias o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2 num jogo emocionante dentro da Neoquímica Arena, com mais de 12.500 pessoas no Dia das Mães. Às vezes você fala, você que acompanha o futebol feminino, pensa comigo assim: ah, mas 12 mil pessoas não é nada. Pro futebol é muito. Pro futebol feminino é muito. Muito. Quem acompanha o futebol feminino, tá me acompanhando aqui nesse momento, sabe o que eu tô falando. Geralmente os jogos de futebol feminino tem um público de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Você pega um time do tamanho do São Paulo, coloca os jogos em Cotia para jogos para 300 pessoas tá acompanhando o jogo. Isso é uma piada. Isso é uma sacanagem o que está fazendo com o futebol feminino e a diretoria do São Paulo. Tem que colocar os jogos dentro do Morumbi. É claro, não vai encher o Morumbi, não precisa abrir todas as alas do Morumbi, todos os setores. Coloca alguns setores específicos, mas coloca os jogos no Morumbi. Incentiva as pessoas a estarem acompanhando os jogos do futebol feminino lá em São Paulo. Pega o time do Flamengo, tinha que estar colocando os jogos no Ninho do Urubu. Alguns jogos coloca por lá, alguns jogos não. Os jogos grandes tem que pôr dentro do Maracanã. Ah, vai dar prejuízo? Não vai dar prejuízo não. Se você abrir alas, setores separados ali para as pessoas estar acompanhando os jogos, eu tenho certeza que o público do Flamengo acompanhando o futebol feminino ia aumentar e muito. Agora a gente vê como é que vai ter um público alto no futebol feminino num jogo entre Flamengo e Fluminense.
às 4 horas da tarde, numa segunda-feira, igual a CBF fez esses dias no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ter um jogo desse com bom público, segunda-feira, às 4 horas da tarde, que tá todo mundo correndo atrás do pão de cada dia? Então é isso que eu falo pra você se unir a mim. Se inscreva no meu canal, deixa o like, que todos os dias aqui eu vou estar batendo pra melhora do futebol feminino. Mas a melhora do futebol feminino não é levantando bandeira igual o pessoal vem levantando pra pôr dinheiro no bolso, não. É realmente se entregar, fazer o dia a dia as coisas acontecerem, trazer investimento, trazer competência no setor jurídico e também de investimento de estrutura pro futebol feminino e fazer coisas importantes pro nosso futebol feminino. Não fazer ficar surfando na onda aí, igual muita gente fica fazendo com o futebol feminino. Então é importante, os jogos, principalmente nas arenas, os principais clubes do Brasil. A gente vê a situação do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro no futebol feminino hoje é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos times tem no futebol feminino no Brasileirão? 16. O Atlético Mineiro não venceu uma partida no campeonato. As meninas não estavam reclamando que não tinha estrutura básica do dia a dia para conseguir o sistema de seu futebol. Um time do tamanho do Galo, o tamanho do investimento que tem no futebol masculino, jogando na Arena MRV. Pergunta se as atletas do futebol feminino do Galo jogaram alguma vez dentro da Arena MRV. Então, para vocês verem aí, como tem muitos clubes que fazem sacanagem com o futebol feminino no nosso Brasil. E é momento da gente virar essa chavinha, aproveitar essa Copa do Mundo em 2027 e trazer coisas importantes para o futebol feminino. Então, compartilhe essa live, principalmente compartilhe para mim esse repúdio que eu estou fazendo nesse momento, para você ajudar o futebol feminino a crescer em cada dia que passa aqui no nosso Brasilzão. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou me despedindo por aqui, é claro, com os gols da seleção brasileira no último sábado, com a expectativa desse jogo de daqui a pouco, às 8 horas da noite, aqui na a Fonte Nova, né, perdão, que o jogo foi na Arena Pernambuco no último sábado, o jogo aqui na Arena Fonte Nova, na Bahia, nesse jogo emocionante para você estar acompanhando entre Brasil e Jamaica pelo futebol feminino. É mais um amistoso preparatório para o ano de 2024, nessas Olimpíadas mais que emocionantes, que começa no final de julho, meados de agosto, aqui na DVS TV. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, beleza pura, consciência madura, que Deus abençoe. Nossa Senhora nos proteja e cuide-se bem. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.